Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Guilherme Mauri e com o Douglas Pena, da Minha Quitandinha. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mente empreendedora. Tudo bem com vocês? Tudo bem, William? Obrigado pelo convite aí. Tudo bom, Prazer estar, William? Prazer. prazer estar com vocês. Bom, antes de mais nada, eu vou precisar que vocês se apresentem, que eu só dei de onde vocês, de que empresa que vocês são. E aí a gente vai entender um pouquinho mais de vocês aí. Conta para nós aí, Guilherme. Quem é Vamos você? lá. Bom, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Apesar de a gente ter aberto a empresa aqui em Santa Catarina, foi uma opção de vida mesmo. Vim para um lugar mais tranquilo, eu acho que ajuda na criatividade aí da mente empreendedora, né? Eu fiz minha carreira no mercado financeiro em São Paulo, em fusões e aquisições, um mercado totalmente diferente. Foram 20 anos nesse mercado, mas eu aprendi bastante. Eu lidei muito com empreendedores nesse mercado, né? Fusões e aquisições sempre tem um empreendedor que fundou uma empresa que tem uma história que está sendo vendida ou que está comprando outra. Então, sempre tem um ou dois empreendedores ali, ou duas histórias empreendedoras nesses processos. E eu sempre me encantei por isso, sabe? Eu ficava vendo e falava, caramba, esse cara teve uma ideia, muitas vezes intraempreendendo, sabe? Surgiu de dentro da empresa que ele trabalhava, ou alguém que é empreendedor desde o começo, gente que empreendeu depois de certa idade. E isso sempre me encantou. Eu ficava vendo essas histórias e falava, cara, eu precisava fazer isso um dia. Deve ser muito legal você ter seu próprio negócio, você criou seu próprio negócio. E aí, paralelamente a essa carreira, eu comecei a empreender em São Paulo mesmo, um restaurante e outras coisas, construção, outras coisas. E aí, a gente, no começo da pandemia, tomou a decisão de ser empreendedor full-time, largar tudo e empreender mesmo. E aí que veio a ideia da minha quitandinha, que a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente aí, mas é isso. E Douglas, quem é o Douglas? Conta pra gente. Sou mineiro, casado, comecei minha carreira no Exército, sou tenente de infantaria do Exército. Depois de lá, fui aprender um pouquinho sobre o mundo corporativo, trabalhei em Coca-Cola, entendi que não era muito o movimento que eu queria para minha vida, olhando aí para cima, olhando para os meus gerentes, para a diretoria da empresa, entendi que é uma vida que tem de bastante privação, e foi nesse momento que eu comecei a pensar e a estudar e a entender como que funcionaria, abrir um próprio negócio, empreender. Fui para o mundo de franquia, fui franqueado de uma rede por um longo período de tempo, me tornei franqueador dessa mesma rede aqui em Santa Catarina, né, quando eu vim para cá, então estou aqui já em Santa Catarina tem 10 anos, e foi aqui que nós nos encontramos, foi aqui que nós nos conectamos por negócios similares que a gente tinha, e aí começamos então uma nova jornada dentro do empreendedorismo, com a minha quitandinha, né? Então eu tenho muito isso peguei bastante coisa de liderança dentro do Exército e segui isso aí até hoje. Bom, já temos assuntos fantásticos para conversar aí. O Guilherme veio do mercado financeiro, trabalhando com M&As. O Douglas veio do Exército, então tem o lance da liderança do Exército, já foi franqueador. Então temos muitos assuntos aí para expandir e falar sobre a mente empreendedora. Eu gosto muito de entender as pessoas pelos negócios que elas fazem e que elas estão tocando atualmente. Então vocês dois se encontraram em Balneário para montar um negócio chamado Minha Quitandinha. Conta mais para gente, o que é a Minha Quitandinha? Tá bom. A minha quitandinha é uma rede de mini mercados autônomos. Então, são mini mercados, mini lojas de conveniências aí de 10 a 20 metros quadrados, localizadas sempre dentro de ambientes controlados, a gente fala. Então, dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, pode ser um prédio comercial, pode ser uma indústria, uma faculdade, enfim, dentro de algum ambiente que tem algum tipo de controle de entrada e saída de pessoas, né? São lojas que elas ficam abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente automatizadas, né? Então, desde do cadastro do cliente, até a entrada na loja, até a compra, a comunicação do cliente conosco, é toda feita através de software, de sistema, né? Sistema próprio nosso.
Essas lojas hoje, as nossas, a gente está com 300 lojas, né? A empresa foi fundada em 2020, então foi um crescimento muito rápido mesmo. Começamos no meio da pandemia, porque todo mundo foi para casa trabalhar de home office, e foi aí que esse mercado teve um boom, né? Esse mercado já existia, bem incipiente, assim, foi aí que ele teve um boom. Mas veio para ficar, né? Porque é uma loja com os produtos que você mais consome, com produtos de primeira necessidade, né? A gente não está falando aqui de supérfluos, tem algum chocolate, alguma coisa, mas eu acho que isso também é primeira necessidade. Concordo. E ela está a poucos passos de você e aberta 24 horas por dia, né? Com preços competitivos. Então, é um mercado que cresceu muito. A gente começou ali testando esse modelo de negócio ali no final do 2020, né? A gente chegou para convencer os síndicos ali de instalar um mini mercado dentro do condomínio. As primeiras conversas, eles acharam que a gente era maluco, né? O que você está fazendo? Você vai pôr um mercado dentro do meu prédio? Aonde, né? Tá maluco? E aí que a gente começou só que eles compraram a ideia rápido, até mais rápido do que a gente achou, assim, porque a gente imaginou que para eles ia achar, putz, esses caras vão me dar trabalho, né? Mas eles viram o valor que isso traz para o prédio e para os condôminos, daí o trabalho dele como síndico. Então, basicamente, a gente pega qualquer área, pensando no condomínio, a gente pega qualquer área do condomínio, pode ser um hall de elevador, pode ser uma vaga de garagem não utilizada, pode ser um corredor. Se tiver um corredor mais largo, a gente consegue colocar gôndola de um lado, geladeira e freezer do outro, e você tem uma loja. Então, a gente adapta praticamente qualquer espaço, porque os condomínios não estavam prontos para a gente, né? Não tinham espaço para vender no mercado. Hoje, os novos estão sendo construídos já tem. Já saem com o mercado, já sai com espaço para fazer isso, né? As construtoras estão ligando para a gente para perguntar qual que é o tamanho específico, o que vocês precisam de tomada, eletricidade, porque eles já estão colocando isso na planta. Mas todos os outros, né, 99,9% dos que tem aí não tem. Então a gente consegue adaptar em qualquer espaço. A gente tem um time de arquitetura que desenha a loja de qualquer espaço. De novo, essa loja é aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela não fecha. O cliente ele pode comprar com o aplicativo do celular dele. Então, ele tem um aplicativo do celular dele, onde ele vê as ofertas, ele vê os preços dos produtos, ele vê o que tem disponível na loja do condomínio dele. Ele desce, faz a compra pelo aplicativo, se ele quiser, ele lê o código de barra dos produtos com a câmera. Ou, se ele quiser, tem um totem de autoatendimento também, né? Uma tela grande, que ele consegue fazer toda a compra dele ali direto, lê o código de barras, faz o pagamento crédito, débito ou Pix, e ele leva para casa, né? É um mercado que muita gente chama de mercado de honestidade, porque não tem ninguém na loja ali para ver se alguém está roubando, se o cara para comprovar, né? Não, Mas tem câmera. Tem câmera, mas a gente prefere chamar de mercado de proximidade. Honestidade a gente acha que já vem com as pessoas, né? Então não precisa ficar lembrando disso para elas sempre, né? É uma conveniência que a gente acredita nas pessoas que elas vão cuidar da loja e deu certo. Essa confiança deu certo. Isso é uma boa notícia, porque abre espaço para a gente poder confiar mais nas pessoas, que é uma coisa que está em falta hoje. Em qualquer lugar que você vai, você já tem que lacrar sacola, e tem que fazer não sei o quê, tem câmera e tem detector de metais, ou seja, estão sempre desconfiando de você. Não importa quem que seja você. E é ruim isso. Foi o que mais a gente escutou desde o início do nosso projeto, foi isso. Do síndico, do morador, depois do nosso franqueado. Qualquer pessoa que tem interesse no nosso negócio, essa é a primeira pergunta que é feita, referente a furto, a perda, como que funciona, tem, não tem, e é uma coisa que a gente não coloca em pauta dentro da empresa, é uma coisa que não nos preocupa, não vai para uma mesa de reunião, não é um número que está fora do planejado, não é um número nem sequer maior do que um varejo tradicional. Eu te digo que um varejo tradicional hoje tem muito mais perda do que dentro das nossas lojas. Acho que pelo fato da gente estar levando essa qualidade de vida, ajudando a qualidade de vida ali do morador, colocando uma loja muito próximo dele, fazendo com que ele evite filas, fazendo com que ele não tenha que pegar carro, fazendo com que o filho dele não tenha que sair à noite para comprar alguma coisa no mercado, acho que acaba gerando essa reciprocidade aí, e eles não... Enfim, acho que a gente, é o que o Guilherme falou, a gente acredita que a honestidade já existe, né? Ela está dentro, o cara que for fazer uma coisa de errado na nossa loja, ele vai fazer em qualquer outra loja, em qualquer outro lugar. Não é pelo fato dela não ter um atendente lá que ele vai... que isso vai
aflorar nele, né? Se ele não tem isso dentro dele, não vai acontecer. Isso eu acho que é algo que a gente vê muito fora do Brasil, né, em países mais prósperos. É muito comum você ver esse autoatendimento em qualquer lugar. Até no aeroporto você tem autoatendimento e você fala, não tem ninguém, não tem ninguém. Você vai lá e passa, paga o produto e acabou. Mas aqui ainda é algo que a gente tem esse problema de confiança ainda, e eu acho que isso é uma semente para dar aquele alívio para as pessoas, sabe? Eu tenho a responsabilidade de pagar aquilo que eu pego e assim por diante, né? Uma educação E, muito boa. William, até para reforçar essa semente, a gente está falando aqui hoje, não de todas, mas de quase todas as camadas de população que a gente atende hoje, tá? Então a gente atende Imagino. A, B, C, então, não difere, os números são iguais. Vamos dizer assim, a honestidade das pessoas é a mesma. E era uma curiosidade minha saber qual que era o índice de perdas, né? E vocês falaram, é menor do que o varejo tradicional, então isso já traz um alívio, que funciona mesmo. Ele é bem baixo. A gente tem loja que gira entre 1,5% da receita, máximo de 3%. Muito massa. Você vai ter uma loja outlier aí que vai ter 5%, alguma coisa, mas isso a gente consegue corrigir. De novo, a gente está dentro de ambientes controlados. Tem câmera, eu consigo falar com a pessoa, né? E muitas vezes é erro também, a pessoa não conseguiu fazer a compra, passou três produtos, comprou 5, não viu. Às vezes alguma coisa que você consegue conversar com a pessoa, né? Por isso que a gente está dentro de ambientes controlados também. Mas é isso também. Eu acho que também você falou de lojas no aeroporto, fora do Brasil, né? E até antes desse modelo aqui a gente tinha visto isso já. Talvez na hora que você está numa loja autônoma, você está numa loja de rua, o cara que quer roubar, ele está numa loja de rua, ele só tem que se esconder da pessoa, né, que está lá do caixa. Agora o cara está numa loja autônoma, ele não sabe nem de onde está vindo a câmera, de onde quem está vindo ele. Então talvez inibe um pouco mais também. Mas a gente não pensou nisso. A gente não pensou nisso. Por exemplo, eu acho que 50% das nossas lojas tem trava na porta. É uma trava conectada na internet, que está linkada com o nosso sistema, que a pessoa se cadastra antes no aplicativo e ela abre com o aplicativo. Ela tem que estar cadastrada para entrar. E aí eu sei quem entrou na loja, e aí nosso sistema consegue monitorar essa pessoa lá dentro, uma vez que ela entrou. Eu consigo saber se ela comprou alguma coisa ou não, né? Então, até para o nosso franqueado é bom ele ter esse monitoramento. Mas nós sugerimos que nosso franqueado não tenha trava na porta. Eles põem, se quiserem, em alguns locais é necessário, né? Às vezes algum condomínio muito grande, com muito volume de pessoas, muito Airbnb, muito hotelaria, talvez faça sentido. Mas a gente sugere que não. Porque eu sou formado em marketing também, apesar do mercado de M&A, aí eu sou formado em marketing lá no ano 2000 ali, e a gente acredita que essa comunicação com o cliente, sabe, mais leve, mais amigável, mais de confiança, traz um pouco disso também, desse volume baixo de perda, sabe? Uhum. Quando você vai naquele lugar que tá, se quebrar, vai pagar, quebrou, paga, você tá criando uma inimizade com o teu cliente já, né? O cara que chegou, você tem um monte de mensagem ali. Na nossa loja eu não gosto nem de pôr aquela você está sendo filmado. Você começa a criar eu não confio em você, por isso que eu tô te filmando aqui, sabe? Então, essa comunicação com o cliente, a gente sempre se preocupou também em ser uma coisa mais amigável. Você quebra essa relação de confiança logo de cara, se você põe a vigilância extrema ali, né? Você quebrou, pagou, pra mim que é clássico, você vem em todo lugar, né? Você fala, cara, eu vou comprar um negócio, eu queria tocar nesse negócio antes de comprar, né? Eu não vou, Se eu quebrei é porque você colocou de um jeito que deixou eu quebrar também, ou tinha que estar, enfim. Sim, Acho que não faz sentido essa comunicação, né? Bom, Guilherme, você acabou de falar que você foi formado em marketing. Eu também sou engenheiro, mas depois fiz pós-graduação em marketing, adoro isso. Então, quando eu conversar com alguém do varejo, com alguma sacada boa igual essa de vocês, eu fico em êxtase para entender os mecanismos, né, de divulgação, de promoção, de tudo mais, né? Mas eu queria agora entender da sua trajetória como de estudos e de formação em empresas, de seu histórico profissional. Você falou que trabalhou com M&As também. Hoje, atualmente, a gente tem atendido muita empresa passando por M&As, por isso que eu fiquei até interessado. A nossa empresa é Upskill, uma plataforma de desenvolvimento de liderança, onde a gente trabalha desenvolvendo líderes de uma forma geral. E a gente eu não sabia desse universo. É gigantesco esse universo de empresas que estão fazendo, uma adquirindo outra, e na hora de juntar tem diferença cultural, muda tudo, né? Então, dessa sua expertise profissional, Guilherme, o que você traz para mim aqui, Tandinho, hoje? Bom, eu acho que é uma coisa um pouco pragmática, mas eu trago a questão de governança corporativa, de estar preparado. Então, eu acho que desde o início, quando você vai empreender, claro, você tem que se preocupar muito com a operação, né? É o que importa. Você tem que trazer clientes, tem que ter vendas, operação.
Mas toda essa organização financeira, pensar na parte fiscal, está preparado para um eventual M&A, né? Porque o que eu vi muito, né, talvez você ouça aí é isso, as empresas não estarem preparadas para um M&A. A gente não criou esse negócio pensando no M&A, mas a gente tem que estar preparado para ele, até porque no meu dia a dia eu preciso entender da minha, né, geração de caixa, questão financeira, se eu estou cumprindo a legislação fiscal, trabalhista. A gente sabe que no Brasil é super complexo. E eu vi muito. Para fazer o que tem que ser feito e, como consequência, estar preparado. Exatamente, né? Eu uso isso para o meu dia a dia, né? Então a gente tem os números na ponta do lápis aqui desde o primeiro dia, a gente tem projeções. Então, tudo isso que eu aprendi quando eu estava analisando as empresas nas fusões e aquisições aí, a gente trouxe aqui para dentro. Que é, desde o começo, ter uma projeção. Então, é isso que a gente fala, né? Você vai empreender, não precisa ser o mestre do Excel ou o mestre de finanças para fazer um plano de negócios super complexo, ou mesmo pagar alguém que vai te cobrar 50 mil reais. Mas faz uma conta. Pega um papel de pão lá e faz uma conta básica. Qual vai ser meu custo, por quanto eu espero vender, por quanto eu... Né? E é isso que eu vi muito. Eu vi muita transação não ir para frente porque as empresas não estavam preparadas, não conseguiam mostrar os números. Elas tinham venda, ela não conseguia provar, ela não conseguia mostrar, ela não conseguia... Ou então ela não estava seguindo algum tipo de legislação e ela só estava tendo aquele resultado porque ela não estava pagando imposto direito, né? Então, e aí numa transação isso não vale, né? Daqui para frente vamos pagar imposto direito, deixa eu ver como que a empresa para de pé. Mas é uma Então, habilidade que você tem que ter não só para vender, é uma habilidade para o negócio funcionar bem também. Isso, é isso. Né? Eu trouxe falando que está pronto para um M&A, mas a gente usa internamente. Sim. Isso a gente usa. Então, assim, vamos contratar alguém. O Douglas aqui adora contratar todo mundo, todo dia ele contrata alguém. Falo para ele, eu falo, a Piped, deixa eu ver se cabe no orçamento aqui. Então, a gente tem esse número. E se você não tem isso eu vejo muito empreendedor vir conversar com a gente e falar, cara, eu não sei se eu estou ganhando dinheiro. Eu não sei se eu estou gerando caixa. Então, assim, é uma conta básica que eu acho que é a governança corporativa. Tem uma história que um amigo que eu vou frequentemente nos eventos dele, que ele conta que ele, durante muito tempo, ele teve um carro que era blindado, mas o vidro delaminou. Então ficou com aquela mancha no vidro blindado, né? E ele ficou com aquele vidro durante 2 anos, usando aquele vidro delaminado, feio. E aí surgiu a oportunidade de ele vender. Aí ele foi lá, arrumou o vidro e vendeu o carro. E a hora que ele fez isso, ele falou, uau, eu deveria ter arrumado esse vidro 2 anos atrás. Eu andaria 2 anos com um carro bem bonito, sabe? Arrumado. E a gente não faz isso na nossa empresa, não coloca ordem, não arruma a empresa antes, né? É uma expertise fantástica. Não, a pessoa, é isso, a pessoa não sabe para onde está indo, né? Para onde o barco está indo, né? Se eu estou ganhando dinheiro, onde estão meus custos, onde eu posso vender mais, onde eu posso otimizar. Legal. De novo, não precisa ser um mago das finanças, são contas básicas, né? Essa governança, ela vai ficando mais complexa com o crescimento da empresa, mas aí você traz gente para te ajudar. Né? Aí eu acho que também nós somos pró-terceirização aqui de coisas que não são o core business da empresa, né? Então, contabilidade, até marketing, a gente terceiriza muita coisa. Mas isso acho que é o básico. Isso é uma especialização. Estava hoje numa reunião com uma empresa que a gente contratou para ajudar a gente na captação de leads para a empresa. E conversando, ela falou, Will, vocês fazem um trabalho tão bom, eu quero colocar upskill na nossa empresa. Ou seja, a gente vai fazer negócio, porque ela precisa de gente para treinar a liderança dela e eu preciso da equipe dela para fazer o meu marketing. Então, tudo funciona das duas partes aí, né? E conta para a gente aí. No seu campo, né? Exatamente, né? Douglas, o que da sua expertise profissional, do seu histórico, da sua formação, o que você traz para o negócio de vocês hoje? Eu acho que o Guilherme faz as projeções e eu cumpro elas, né? Vendas. Eu sou administrador, eu tenho uma pós em vendas, negociação, resultados de alta performance. Então, hoje, toda a parte de escala do negócio, venda, a gente tem segmentos a gente vende aqui tanto a franquia quanto também a loja para o franqueado operar, então a gente impulsiona o negócio do franqueado através de um time de vendas que é da franqueadora, que é nosso. Então toda essa coordenação de vendas e operacionalização do negócio, né? Resolução de conflito, a parte de suporte ao franqueado. Hoje a gente tem um time muito grande de franqueado na rua, a gente está com mais de 300 franqueados hoje, então são mais de 300 pessoas hoje que a gente precisa de
de entregar suporte, de entregar toda essa governança, de entregar todo esse conhecimento para que eles apliquem dentro da empresa deles também. Então eu acho que principalmente formação de time, formação de equipe aqui dentro. A gente hoje tem os times muito bem definidos, muito bem formados, muito incentivados, vestem a camisa da empresa, gostam do que estão fazendo, gostam da segunda a sexta, gostam de estar aqui no ambiente de trabalho. Eu acho que esse talvez seja o principal, talvez a minha principal contribuição para a empresa hoje seja essa formação dessa galera hoje aqui que entrega, né? Que faz o dia a dia, que faz o negócio acontecer. Operação, vendas e pessoas, vamos dizer assim, né? Não, e aí, até linkando com o upskill, treinamento de liderança, eu acho que é uma coisa que a gente traz desse passado, né? Todo mundo que trabalhou numa empresa teve chefes de vários níveis e vários modelos diferentes, a gente tenta fazer diferente, parte do empreender, muita gente empreende para falar, putz, não quero mais ter chefe, quero fazer do meu jeito, né? E aí, é isso que a gente tenta trazer. Então, a gente estuda muito, ouve podcast, faz curso, lê livros brasileiros, internacionais sobre liderança, porque é isso, né? Empreender, quando a empresa começa a crescer, você tem que ser um bom líder. E a gente tenta fazer... E essa confiança, por exemplo, que a gente coloca nos clientes das lojas, a gente faz a mesma coisa com o time interno. Então, a gente tem a confiança no time. O time não tem centralização, aqui é totalmente descentralizado. Essa questão de trabalho remoto ou no escritório, a gente confia em cada um, que cada um vai fazer o que tem que fazer melhor. A questão de folga e horário é muito mais flexível. Todo mundo tem salário variável, como o Douglas falou, então todo mundo veste a camisa da empresa mesmo, né? Todo mundo está junto com crescimento e qualidade. A gente não está... Esse salário variável também é baseado em qualidade, não só em crescimento, qualidade de atendimento, nota dos clientes, nota dos franqueados e tal. Mas essa confiança que a gente põe nos clientes da loja, a gente também coloca no time aqui dentro. Isso cria líderes, né? Então, hoje, todos os líderes que estão aqui dentro dessa empresa foram criados aqui dentro. 100%. A gente não contrata líder de fora. A gente faz os líderes aqui dentro. A gente tem uma retenção muito grande. A gente tem 4 anos de empresa, a gente tem funcionário de 4 anos. 4 anos com vocês. Funcionário de 3 anos. Isso é barato, isso é fantástico, porque isso acaba sendo mais barato para todo mundo, né? O líder que está ali trabalhando, o colaborador que está ali trabalhando com vocês, ele ganha, porque está sempre crescendo em aprendizado, ganhando um montão de outras competências, e vocês ganham, né? Porque vocês estão lá, você não precisa perder tempo treinando outras pessoas, né? Douglas, já que você levantou a parte aí de pessoas, vamos falar um pouquinho de liderança. Hoje vocês estão com quantas pessoas no time e quantas dessas são líderes? Nós temos hoje 20 pessoas dentro do time, com 3, 4 lideranças, contando com o time de tecnologia, 4 lideranças. 4 líderes. Um líder a cada 5 pessoas aí numa média. Legal, tem um número bom de pessoas ali para fazer a coisa funcionar, né? E hoje vocês têm algum tipo de treinamento interno de liderança, além da expertise que vocês trazem dos locais que vocês trabalharam? Como é que vocês geram isso? Além dos treinamentos que nós entregamos para eles, a gente faz com que eles também busquem treinamentos e tragam para dentro. Então, a gente tem treinamento online com eles, treinamentos contratados de outras empresas. A gente faz com que eles apliquem treinamentos também. Então, os líderes também são responsáveis em aplicar treinamento não só para a equipe deles, mas para a empresa. Então, todos os treinamentos aqui, eles não são treinamentos de equipe, eles são treinamentos de empresa, independente da área. Então, se a gente está tendo uma palestra de vendas, todo mundo está escutando essa palestra de vendas, a área operacional está escutando, a área de marketing está escutando, a galera de tecnologia está escutando. A gente tenta fazer todos os setores ou todas as pontas entender o máximo possível do business, do que a gente está cuidando aqui hoje, qual que é o nosso propósito aqui dentro hoje, né, quais são as nossas metas. Então, quanto mais claro isso ficar dentro da cabeça deles, melhor vai ser a execução no dia a dia que eles vão ter, né? Então, a gente tem isso dentro de um cronograma, inclusive. Pelo menos uma vez por mês a gente tem um treinamento ou voltado para a liderança ou voltado para alguma área específica, para todo mundo aprender e conhecer um pouquinho mais. Isso faz a pessoa sentir parte do negócio, né?
Não, eles darem treinamento é muito legal, né? Acho que quinta-feira agora a gente tem um treinamento interno sobre oratória. Oratória. Que eles mesmos estão dando para eles, para o resto do time, né? Um deles sugeriu isso. Um deles busca um tema, eles jogam lá no survey lá, eles buscam um tema, o cara se especializa em pouco tempo naquele tema, ou ele traz alguém que é especialista naquele tema e aplica isso. E o nível de pertencimento que você falou aí agora, nós temos aqui pessoas que têm um nível de pertencimento, um senso de dono talvez maior do que o nosso hoje. Então, mas é loucura. Era isso que eu ia continuar, que você fala de liderança. Eu acho que a gente fez isso muito bem nos 4 anos, 4, 5 anos de vida, vocês querendo ou sem querer, acho que um pouco de cada, que foi liderar, por exemplo. Né? Então, acho que esse é melhor do que qualquer curso, do que qualquer aula, do que qualquer conversa, né? Que é o dia a dia, né? Como a gente lida no dia a dia com as situações, como a gente toma decisões, né? Esse, para mim, é o maior treinamento. Hoje eu vejo eles seguindo mais ou menos o que a gente faz, o que a gente fez. Cara, isso é sensacional. E falando um pouco de retenção de pessoas, de fazer líder interno, eu acho que quem não, a gente tem os nossos valores e o mais importante do que chegar alguém aqui super preparado com um MBA em Harvard, Yale e tal, é ter os mesmos valores. E aí o resto a gente treina. E é isso que a gente vê, né? Quem não tem os mesmos valores, você vê que com o tempo, mesmo que a gente não percebe, não manda embora, sai da empresa, né? E as pessoas que ficam aqui são as que compartilham os mesmos valores e estão se bebendo dessa fonte aí de conhecimento, de liderança, crescendo, vendo oportunidade. Né? A gente conseguiu fazer com que eles entendessem essa cultura da empresa, né? Óbvio que a gente é uma empresa drivada por resultado, é uma empresa que dobra de tamanho a cada ano, vem dobrar de tamanho nesses 4 anos, mas a gente não toma uma decisão de uma rescisão ou de uma contratação baseada em resultado. Ela é baseada na cultura, ela é baseada no dia a dia dessa pessoa, do que essa pessoa, qual que é o nível de comprometimento dela com a empresa e principalmente qual que é o nível de comprometimento dela com os pares, né, com os que estão do lado dela. Isso que é o mais importante. O resultado é importante, mas a cultura e os valores bem alinhados fazem diferença aí, quando a gente vai fazer uma avaliação mesmo, né? A performance, a gente ensina a performar mais, a gente provoca, né? É fácil mexer. A cultura já dá um pouco mais de trabalho. Por isso que a gente consegue vender tão bem o nosso trabalho, porque a gente atua muito nessa parte de pessoas, de alinhamento de valores, de despertar o engajamento que aquele líder precisa, de equalizar a cultura, de mexer em coisas que às vezes a empresa não consegue mais. Já tentei de tudo. Teve um cliente recente não, já tem mais de um ano, e ele falou, vou testar vocês. Era um cliente bem grande, ele pegou as 20 e poucas lideranças piores da empresa dele. Que esses aqui ou eu mando embora, ou vocês arrumam, ou a gente manda embora. E a gente arrumou. 2 saíram, então tivemos uma queda de 10%, mas o restante a gente fez eles performarem, se conectarem de uma forma absurda. E a gente está renovando e colocando outras lideranças agora no lugar desses. Ou seja... Eu acho que é isso, né, William? Eu acho que se você consegue alinhar a cultura dessa pessoa, é uma pessoa que foi recuperada. Uhum. O resultado dela vai aparecer por causa que a cultura é forte, a cultura vai fazer ela chegar naquele resultado, a empresa vai fazer ela chegar naquele resultado, os pares dessa pessoa vai fazer ela chegar nesse resultado, porque isso está alinhado com a cultura. É basicamente isso. É quase como aquela força de manter o cliente, que é muito mais baixa do que você ir atrás de um novo, né? É a mesma coisa. Né? Total. Total. E eu vejo muita gente saindo né, ao longo da vida, muita gente saindo de empregos, muito por ter líderes ruins, né? Eu acho que a maior parte é por terem líderes ruins, chefes ruins, mas muito porque não entende a cultura da empresa, ou não entendeu, ou não recebeu direito essa cultura da empresa e não está dentro ali, né? Eu acho que nos últimos 4, 5 anos eu ouço falar muito mais de cultura da empresa, né? Acho que também é algo que com o trabalho remoto que acelerou na pandemia se falou mais, né? Que essas empresas que não tinham uma cultura enraizada se viram com problemas, porque todo mundo estava em casa, fora do ambiente de trabalho, e aí é muito mais difícil você enraizar a cultura, né? Se falou muito mais nisso porque se viu a importância disso, né? Como é importante ter uma cultura organizacional. É aí que se mostra a inaptidão do líder de regar a cultura mesmo fora do ambiente de trabalho. Tem um dado do Gallup de 2022 que fala que 75% das pessoas que deixaram os seus postos de trabalho
foi por causa de relacionamentos ruins com seus líderes. Ou seja, o líder não conseguiu fazer aquela interface naquela circunstância de trabalho híbrido ou remoto. E isso se estende até o presencial. Um pouco mais fácil no presencial, essa disseminação da cultura, dos processos, de tudo que tem que ser feito, mas também tem seu desafio, também tem. A gente atende muitos clientes que trabalham 100% presenciais e tem esse desafio, inevitavelmente. Principalmente nesse cenário aí nosso de startup, né, onde você tem um crescimento muito rápido, muitas pessoas novas entrando, várias culturas diferentes entrando dentro da sua cultura. Você fazer esse processo de unificar tudo e talvez até ter que entender um pouquinho a mente do outro lado, a cultura que esse cara está trazendo, ambientar ele, é um processo bastante dificultoso, não é um processo fácil. Não, e a gente veio sendo treinado a vida inteira desse outro jeito, né? De resultado, de crescimento, de dane-se a cultura. A gente todo lugar que você trabalhou, você tinha um chefe ou a empresa era assim. Então, a gente cometeu erro aqui, né? A gente contratou gente por causa de currículo. Não ficou. A gente demorou para a gente... no começo a gente tinha aquela coisa, né? Que você vai fundar uma empresa, qualquer lugar, qualquer pessoa que você vai falar qual é a sua missão, valores e... Qual que é a missão, valores, tem mais uma, né? Enfim, no começo a gente tinha isso. E você escreve na parede, você não sabe nem o que quer dizer direito, né? Você coloca lá... E aí a gente começou a ver que não, parece, isso aqui é muito mais importante do que parece, isso é a cultura da empresa. Só que talvez não seja a missão, valores, a gente tem que ter um propósito. E a gente, no meio do caminho, parou e pensou, peraí, qual que é o propósito desse negócio? A gente criou lá atrás e tinha um propósito, vamos buscar de volta esse negócio aqui, e hoje a gente tem um propósito, não tem missão, valores ou nada do gênero, né? Que são palavras ao vento que você procura no Google aí, ele te dá. Estão desatualizados, tá? Visão, missão e valores, né? Isso, eu lembro quando eu trabalhava no multinacional, tinha lá visão, missão e valores. Funciona, mas hoje a gente tem a palavra... Melhor que nada, né? A palavra propósito, ela funciona bem, o manifesto também funciona bem, o que você vai manifestar profissionalmente. Hoje a gente tem visões mais modernas daquilo, né? Antes isso me parecia que era algo que estava escrito ali numa apresentação, na parede, enfim, mas não era seguido, né? Me parecia isso, pelo menos nos lugares que eu trabalhei. Sim. Eu acho que pode ter missão, valores e... Qual que é a outra palavra? Já esqueci de novo. Visão. Visão. Mas tem que ser algo que foi escrito com o coração, que foi escrito por quem fundou a empresa, pelos líderes, do motivo que eles fundaram a empresa, do que eles querem para aquela empresa, né? Você por honestidade. Eu vejo tudo isso ser honesto, mas é básico, você precisa escrever isso aqui. No Brasil talvez sim. Integridade, né? No Brasil talvez precisa, é necessário. Mas você esteja contratando errado. Se você precisa escrever que tem que ter integridade e honestidade, você esteja contratando totalmente errado já, né? Mas geralmente isso é feito por empresas de consultoria que às vezes isso não representa a visão nem dos fundadores e nem de quem está trabalhando ali. Eu gosto muito do formato de você criar esses valores, o que vale, o que não vale nas relações de trabalho com quem está trabalhando ali, com o time que está trabalhando. Não só você empurrar a goela abaixo os seus valores. É claro que tem coisas que você acredita que são importantes e a tua missão ali, o seu propósito acabou resultando na manifestação dessa empresa, né? A empresa ela tem uma razão social, né? Não é o nome lá com a limitada, é a razão social dela existir, ela tem uma função social, uma razão social dela existir, né? Isso tem que ser explicitado para que todo mundo que vibra na mesma frequência, eu penso dessa forma, então perfeito, vamos trabalhar junto, né? E é o que você falou, acho que toda empresa tem isso, né? Talvez o que os líderes ou fundadores têm que buscar é lembrar do porquê que foi feito isso lá atrás, né? Qual que é o motivo? Qual que é o principal? Né? Então, a gente falando aqui, a gente começou com loja própria dos mini mercados. A nossa meta era modificar o varejo, era alterar o varejo, eu entro ainda em muito supermercado grande, rede grande, e loja pequena, essas lojas express que eles têm muito em São Paulo, por exemplo, e você entra lá e o mix de produtos é totalmente em desacordo com a região, com o público-alvo, com o que a gente quer comprar. É um negócio, ainda é o que eu quero vender e não o que meus clientes querem comprar. Então a gente fundou esse negócio para fazer diferente. Nossa loja é pequena, a gente tem que colocar um mix de produto que aqueles clientes querem comprar. Não dá para colocar o que eu quero vender. Tem que ser bem específico. O nosso propósito inicial foi mudar o varejo para colocar o cliente como protagonista da loja, não o varejista. O cliente é o protagonista da loja, a loja é do cliente. Os produtos têm que ser para eles. Então a gente lembrou disso, esse foi o nosso propósito. A ideia de fazer a loja mais próxima é isso, uma loja 24 horas, 7 dias por semana, na frente do cliente, com produtos que ele quer. É o cliente protagonista. Quando você fala isso, parece até assim, como é que existe outra opção que não seja o cliente como protagonista?
Mas é assim, ainda é assim. Eu acredito. Hoje eu vi loja sendo inaugurada em São Paulo. Eu estava uma vez num hotel em Moema, em São Paulo. Para quem conhece, é um bairro classe média alta ou alta ali, né? E eu queria um chocolate meio amargo. Não era diet, era um chocolate meio amargo e um iogurte também zero, uma coisa assim. Não tinha. Era um mercado 5 vezes maior que o nosso. Não era supermercado, era um mercado pequeno, um express, mas não tinha nenhum produto. Todos os produtos eram marca própria do supermercado, que era o primeiro ingrediente açúcar em todos eles. E, cara, você tá num público aqui que não vai consumir nada do que tem no teu mercado. Fechou em menos de um ano agora. É isso, ainda o varejo antigo ainda teima em querer vender o que eles querem. É o que é conveniente dos acordos comerciais, ou vender a marca própria, como você disse. Infelizmente, é o que acontece. Que legal essa sacada de vocês, achei brilhante isso. Sacada, é uma visão de futuro consciente, né? O que vocês querem comprar? Então, a gente vai vender exatamente aqui. No mercado, dentro de um condomínio, de um ambiente controlado, é mais fácil de você precisar. Estão instalando isso no meu condomínio agora. Estão reformando lá uma cozinha, vai virar um mercadinho. Eles mandaram uma pesquisa, eu não respondi ainda, mas quais são as marcas de cerveja que você toma, o chocolate que você come? Porque eles querem fazer um mix exatamente de acordo com o que o pessoal consome aqui no prédio, né? É isso. E aí esse acompanhamento tem que ser constante, né? Essa pesquisa inicial. Não é uma vez só, né? Legal, para abrir a loja, mas depois, mais importante até do que a pesquisa, a gente fala, é o acompanhamento do que vende, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu gosto do mais caro, do chocolate mais caro, mas vai lá e não compra o mais caro, né? Compra o outro. O que tem que ter o outro. Então esse acompanhamento das vendas é muito mais importante até do que a pesquisa, mas a pesquisa é constante e esse acompanhamento, que é a análise de dados, que é outro cargo, outro trabalho que surgiu aí nos últimos 20 anos, né? Legal. Bom, agora eu queria ouvir de vocês um acerto e um erro. Uma coisa que vocês acertaram, que foi brilhante na empresa de vocês, e um grande erro, porque nem só de acertos a gente vive. Então, aqui a gente está falando com empreendedores e empreendedoras que ouvem a gente, que estão ali na mesma batalha que vocês, que ou já venceram o desafio inicial, ou estão vencendo o desafio inicial, ou estão se reinventando, ou estão passando por uma turbulência, ou estão surfando, mas é legal ouvir, porque a gente não se sente sozinho quando a gente fala de empreendedorismo, né? Então, eu vou falar o acerto, talvez. Mais fácil, né? Não, mas no meio pode ser que apareça o erro. E talvez ele seja meio óbvio, mas eu acho que eu não sei exatamente qual que é o público que a gente está falando, mas pode ser um público que também está querendo empreender. E eu acho que o nosso principal acerto foi ter começado. A gente começou um negócio que não estava formatado, um negócio que não tinha benchmark para a gente buscar, não tinha dado, a gente tinha mais certeza de que não ia dar certo do que ia dar certo. A gente tinha mais certeza de que não ia ser aceito do que seria aceito. A gente não imaginava nos primeiros meses, ou pelo menos na formatação do negócio, o volume que esse negócio ia gerar, aonde a gente está hoje. Sem dúvida nenhuma, a gente não imaginava isso nos primeiros dias de formatação do negócio, nem nos primeiros meses. Então, eu acho que o nosso principal acerto foi ter começado. Foi ter colocado no papel, foi ter feito o investimento, foi ter montado uma loja, foi ter aberto o peito e ido lá conversar com 3 síndicos com a intenção de fechar os 3 fecharam com a gente teve que montar 3 lojas em 2 meses, e vamos fazer, tem que ser feito, vamos tirar isso do papel. E começamos sem ter muita conta, sem ter muito estudo, sem ter muito... Eu acho que uma característica importante que talvez muito empreendedor não vai querer assumir é ter um pouco de ingenuidade. Tem que ter um pouco de ingenuidade para começar a empreender. Se você só for começar quando você tiver certeza absoluta de que você não vai começar nunca. Né? Então você tem que ter um pouco cara, eu acho que esse negócio vai dar certo aqui. Muita gente vai falar que não, mas vai no seu feeling ali que bota boa chance de dar certo. A gente faz acontecer. Enquanto o negócio está indo, se não está indo bem de um lado, o empreendedor ele tem a velocidade, ele é rápido, ele é pequeno, então ele é rápido para mudar o rumo, né, e fazer acontecer da forma. É diferente de uma empresa que tem muita estruturação, muita organização, contrata lá um montão, e depois que vai comer. Não, o empreendedor sai muito mais rápido. Ele vai lá e faz acontecer. Eu mesmo, isso já aconteceu esse é o segundo negócio que está acontecendo, exatamente isso. Comecei com uma intenção e de repente aquilo foi mudando.
foi realmente shiftando para um outro lugar que eu não imaginava que eu ia chegar. Não estava Eu no plano de acho- negócios. Eu acho que dificilmente você vai fazer um negócio do jeito que você imaginava. Dificilmente. O mercado vai Muito formatando, né? Exato. Se a gente pega aí todos os exemplos hoje aí, todos esses unicórnios, ou todas essas grandes empresas hoje, elas não começaram pensando que elas iam fazer o que elas fazem hoje. A Amazon, Airbnb, qualquer um que seja, não começaram com esse pensamento. Eles não achavam que ia acontecer isso. Mas os caras começaram. E eu digo isso porque a gente fala muito com o empreendedor iniciante. E a gente sente muito esse receio, a gente sente muito esse medo, a gente sente muito esse cara estagnado. Pô, a gente é um país que precisa desse incentivo, a gente precisa desse cara um pouquinho mais maluco, um pouquinho, escutar um pouquinho mais o coração dele e menos a razão para iniciar o processo. Se a pessoa pensa muito, ela não Não faz empreende Brasil. nada, Ainda mais no Brasil, né? O governo, o seu grande maior sócio ali, não vai funcionar. Para que você olha os impostos, Instabilidade né? jurídica, imposto e por aí vai, né? Se a gente for Sim. falar tudo aqui, então é isso. Eu acho que talvez a gente ter começado esse negócio foi um grande acerto. A coragem de começar, de empreender, tem um pouquinho de loucura ali, não se preocupar muito com detalhes e fazer a coisa acontecer, senão a gente não faz nada, né? E trabalhar, na verdade, ou empreender é uma diversão, é gostoso. Ah, mas ganha, perde dinheiro? Sim, a vida é assim, mas a gente está se divertindo, a gente está evoluindo. Quanto que eu evoluí com as empresas que eu já empreendi, o quanto que você melhorou, que você aprendeu, que você conheceu de gente, é fantástico isso, né? A maior MBA que você pode fazer, disparado. O aprendizado que você tem em 2, 3, 5 anos empreendendo, você não aprende em nenhuma faculdade, em nenhum lugar. Eu me lembro quando eu estava acabando o meu MBA, foi exatamente quando eu estava abrindo meu primeiro negócio, e tinha uma matéria que chamava Plano de Negócios. E eu fiz o plano de negócios do meu negócio que eu estava abrindo. E a hora que eu olhei ali, eu falei assim, o que eu estou investindo, eu não recupero nem em 5 anos. Talvez nem 10. Eu não posso abrir isso, eu tenho que desistir. Mas eu já tinha feito, já tinha alugado, já tinha comprado credenciamento, tudo. Já tinha feito. Então agora eu vou fazer acontecer. E não deu nem 2 anos para recuperar o investimento, porque a gente reinventa o negócio, a gente faz acontecer, né? A gente vai atrás. O que o Douglas falou, você vai mudando. E isso é uma característica que o empreendedor tem que ter em mente, né? Que é não se apegar também ao seu plano inicial. Talvez você tenha que pivotar, né? Como se fala nesse mercado, o teu negócio. Capacidade de adaptação, né? E tá preparado para fazer isso rápido e fazer isso, porque é o que ele falou. Acho que o YouTube começou, era outra coisa, Spotify começou, era outra coisa, Google era outra coisa. As empresas mudaram e viram aí, se moldaram ao mercado, como você falou. Sim, sim. E o maior erro? O que vocês entendem aí com um erro? Que se vocês tivessem ajustado antes, vocês estariam à frente aí. Tem algum bom aí, cara? Eu pensei em um aqui, mas uma coisa que eu queria falar. Mas, enquanto você pensa, eu vou falar de um acerto que eu acho que a gente teve também, que foi foi da onde veio o nosso segundo propósito, se me permite, que foi franquear o negócio. Quando a gente iniciou, éramos lojas próprias, né? E aí a gente começou a receber gente vindo falar com a gente, querendo abrir nossas lojas. E a gente começou a ver que quem eram essas pessoas? Eram pessoas que queriam empreender. Né? Eram pessoas que queriam empreender, queriam abrir, só queriam a nossa ajuda, né? Nossa consultoria, para já começar um pouco mais na frente de algo que a gente já tinha testado. E era que a gente decidiu franquear, com a experiência do Douglas, que já tinha essa experiência como franqueador, a gente descobriu o nosso segundo propósito, que é transformar essas pessoas em empreendedores de sucesso. E a hora que a gente vê essas pessoas crescendo, abrindo mais loja, ganhando dinheiro e feliz, cara, isso é isso que motiva o time operacional, por exemplo, é isso que motiva o dia a dia deles, né? É receber as mensagens. Então, franqueados que estiverem ouvindo aí, quando vocês mandam aquele feedback que tudo está dando certo, que tá feliz, que abriu a loja, o time, assim, faz a semana do time aqui, porque esse é um motivador espetacular, né? A gente tem uma rede hoje com 40% de multifranqueados, né? Ou seja, 40% da rede, que é uma rede nova, já está reinvestindo, já está abrindo a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja. Ou seja, o cara está comprando de novo. O cara tá voltando e arriscando mais, porque ele está entendendo que o negócio faz sentido, que ele está entendendo que o time tem capacidade de entregar suporte para ele, que ele está entendendo que o cliente aceitou muito bem
o que ele levou lá para dentro do condomínio ou para dentro da indústria que seja. Então isso é muito legal, isso é muito legal. Ele acredita no negócio, né? Você não estaria reinvestindo, né? Muito. Não, muita gente era empregado CLT, virou nosso franqueado como um side business ali e largou o emprego e hoje está com 2, 3, 8 lojas. Isso é muito legal, isso é muita satisfação, né? Um negócio que você criou, que você está ajudando as pessoas a empreender e assim, a gente depende que esses caras estejam felizes e ganhando dinheiro e crescendo. Essa empresa depende disso. Então essa é o nosso propósito principal hoje, é fazer esses caras serem empresários do futuro, que a gente fala, né? Que é um empresário de uma empresa de tecnologia, do novo varejo, é uma loja que a pessoa não precisa ficar na loja, é uma loja que ela toca de casa, é um empresário do futuro que a gente fala. Já estou interessado, já, tá? Já me convenceu, já. Cara, de erro, assim, eu acho que a gente tem vários erros todo dia. Eu ia falar que não precisa ter, tá? Mas pode ser que não tenha, por isso vocês estão tão mas bem. óbvio que tem, óbvio que tem. É difícil lembrar um grande erro, né? Todo dia a gente comete erros e conserta. O que eu acho que é principal é consertar o erro rápido. Mas eu acho que um erro que eu vejo muita gente fazer, às vezes a gente se pegou fazendo isso nos 4 anos, é pensar na empresa como pensar em dinheiro, pensar em vendas, pensar em esse negócio que tem que dar dinheiro rápido, pensar no M&A, ficar pensando naquela coisa, tudo isso, a empresa dar dinheiro, a empresa crescer, vender mais, um eventual M&A, um eventual investimento, porque hoje você é bombardeado com notícias, né, de unicórnio, empresa que recebeu 600 milhões de dólares, você fica achando que, puta, só eu não recebi, eu acho que se você fica olhando muito isso, focando muito nisso, você esquece do teu propósito. E o que vai levar você a chegar em tudo isso é o teu propósito, na verdade, né? É você fazer o teu negócio, fazer o teu propósito, que é isso que vai levar a empresa a dar dinheiro, a empresa a ter fluxo de caixa positivo, a empresa a crescer, a empresa eventualmente receber um investimento. É o contrário, né? Porque hoje a gente é bombardeado para pensar desse jeito. E eu vejo muita startup, muita empresa começando ultimamente pensando nisso. Eu fiz isso para dar dinheiro, eu fiz isso para ganhar dinheiro, eu fiz isso para ficar rico, eu fiz isso para vender. Isso não é propósito. Isso não é se começou assim, sim, a chance de dar errado é grande. Então, pelo menos tenta encontrar seu propósito ali no meio do caminho e aí talvez você chegue nesse teu resultado, né? O sucesso é resultado de um trabalho bem feito, todo dia ali, né? É isso que faz a diferença. Mas tem gente que só olha para o pote de ouro. Não curte o caminho, não aprende com o caminho, não melhora. E aí, a gente fica se repetindo isso quando a gente vê uma notícia, assim, a gente fala, cara, mas isso aí continua no nosso. Eu não falo que a gente cometeu esse erro, mas eu acho que é um erro que a gente, às vezes, no dia a dia se pega ali e a gente já se corrige. E é mais eu tô falando isso para uma lição para os outros também. Para quem está pensando assim, tentar mudar o... Porque isso é um lado super positivo de você ter uma sociedade muito bem formatada, né? Sempre tem um que vai te puxar de novo, não, coloca os 2 pés no chão aqui, não é para isso que a gente veio, o nosso propósito é esse, não é esse. Acho que isso é muito bom. Eu acho que, inclusive, isso é um grande acerto nosso também. A gente tem muito pé no chão. A gente sabe muito bem para onde a gente está indo, a gente tem muito claro aonde que a gente quer ir, qual que é o caminho que a gente quer trilhar. Obviamente, se algo acontece no meio do caminho, ok, mas é simplesmente consequência. Não é meta, não é um negócio que a gente foca, não é algo que a gente gasta energia. Então, até isso eu acho que é um acerto nosso. Nos pegamos pensando nisso várias vezes, mas sempre tinha essa puxada para baixo de novo, falando, não, vamos aterrissar aqui e esquece o que está acontecendo no mercado, vamos fazer o nosso. Né? Legal. Bom, uma última pergunta aqui que a gente tem feito regularmente nessa entrevista sobre o impacto da inteligência artificial no negócio de vocês. Mas não a parte administrativa, de marketing, que a gente tem usado aí, as LLMs, mas lá para o cliente, para a evolução, para a escalada do negócio. Vou te dar um exemplo aqui. A gente fundou a Upskill, que são mentorias com mentores reais, com experiência de 10, 20 anos, que vão lá mentorar os seus líderes para que eles performem bem, com desafios do dia a dia, com uma jornada de evolução, ou seja, é alguém que o seu líder não vai estar sozinho, ele vai crescer. Só que a gente notou que a inteligência artificial, ela tem competência para fazer tudo muito bem. Então, hoje eu me virtualizei como mentor ali numa inteligência artificial, tenho 6 livros escritos, tem um monte de artigos, ou seja, todo o material, toda a minha criação intelectual
está ali numa LLM que consegue dar resposta seguindo um padrão que eu escolhi para desenvolver um líder. Então, claro, não é a solução master ali, tem caso a caso que precisa de uma pessoa real, mas hoje a gente consegue levar um pouco da inteligência artificial para entregar o nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho. E como que vocês veem o impacto da inteligência artificial na minha quitandinha, na evolução, no desenvolvimento aí da empresa de vocês? É de varejo, eu sei, não tem jeito, vocês vão ter que estar lá na ponta, mas como que você vê o impacto da inteligência artificial ajudando vocês? Bom, Tecnologia, né? é uma loja autônoma, né? Então, quanto mais a inteligência artificial se desenvolver, quanto mais a gente usar, vai ser... Então, você pensa no empreendedor ali, no nosso franqueado, na hora dele gerenciar essa loja, dele entender o mix de venda de produtos que ele tem que colocar na loja. Então, a inteligência artificial vai ajudar ele a comprar melhor. Deixa eu só voltar um passo. Você falou, mas muito brevemente, todo esse processo de automação da loja, né? Então, o self-checkout para o cliente, a experiência de compra do cliente, e o outro lado, que é do empresário, que é toda a parte de gerenciamento dessa loja ou dessas lojas que como eu te disse, o nosso franqueado hoje, ele está virando cada vez mais um dono de multilojas, né? Então, todo esse gerenciamento, ele foi feito por nós. Esse sistema foi todo feito por nós. Então, hoje a gente tem um time de tecnologia nosso, onde a gente desenvolve toda essa parte de experiência de usuário e toda essa parte de gerenciamento do franqueado também, que aí é o ponto que o Gui estava entrando aqui de análise. Acho que a gente não deixou isso claro, né? A gente hoje é uma empresa de varejo e tecnologia. É meio a meio, né? A tecnologia hoje é onde a gente talvez gasta mais tempo, porque é algo que você não para de se desenvolver. Sei bem como eu é. acho que Eu sei bem como é. Não, a hora que você perguntou do erro e acerto, eu pensei nisso, porque lá atrás, quando a gente pegou um investimento para fazer nosso software, os investidores falaram: vocês têm certeza que vocês querem entrar nesse mercado? Eu não faria isso se fosse vocês. Mas eu acho que foi um acerto, eu acho que foi um erro e acerto. Foi um erro porque todo mundo falou não faça, e realmente demorou muito mais e gastou muito mais dinheiro do que a gente orçou. Mas foi um acerto porque é um mercado muito legal, é um mercado e a gente tem o poder da tecnologia, para a gente é chave no nosso negócio. Mas é um mercado muito legal e eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito o varejo ainda. Vai ajudar o cliente final da loja a comprar. Então, a gente vê a Amazon com aquela experiência de compra que você entra sem cartão de crédito, sem ninguém, a câmera reconhece o produto, a hora que você sai da loja, ela já cobra de um cartão, ela sabe se você pegou o produto e colocou em outra prateleira, ela sabe se você pegou o produto e pôs no bolso, ela consegue entender qual que é aquele produto pelo formato, pela cor. E o gerenciamento da loja, né? Como eu falei, para o meu franqueado saber o que tem que comprar, a gente está implementando mais e mais inteligência artificial no nosso sistema. Quando, o quê? Para entender sazonalidade, para entender shelf life do produto. Você não comprar produto que vence muito rápido, comprar menos. Então, inteligência artificial, coisas... De novo, né? Quando a gente fala, putz, como é que o varejo viveu sem isso até hoje, né? Mas viveu, né? Ainda vive. Ainda vive, né? É muito ainda no feeling, né? Então, mais e mais, acho que a inteligência artificial vai ajudar o cliente final da loja e o nosso franqueado a tocar essa loja. Resumidamente, fazendo com que o franqueado gaste o mínimo de tempo possível na parte de gerenciamento para que ele tenha mais tempo de dar atenção na operação dele e fazendo com que o cliente tenha cada vez uma experiência melhor de compra dentro da loja. Sim. O varejo vive ainda porque eles não perguntam necessariamente, eles colocam aquilo que eles querem, então é mais fácil, né? Não precisa disso. A gente precisa comprar, né? Então, vai comprar onde, né? Exatamente. Guilherme, Douglas, foi muito legal o papo com vocês. Obrigado pela participação. Tá uma delícia, a gente poderia ficar conversando aqui horas ainda, mas obrigado pelo papo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para o Guilherme, para o Douglas ou para mim sobre o assunto que a gente falou aqui, foi bem legal conhecer a minha quitandinha. Achei super interessante, um baita modelo de negócio para investir, para gerenciar a distância, fantástico, parabéns. Eu acho que vocês estão cumprindo uma missão fantástica e realmente vai ser algo interessante. Obrigado, William. Obrigado. E foi um prazer te conhecer também. Parabéns pelas empresas. E depois vamos falar mais, né? Vamos entender um pouquinho mais. Trabalhar junto aí. Sim, com certeza. Eu vou dar um toque em vocês no LinkedIn e a gente segue conversando por lá. Obrigado por hora e até a próxima. Obrigado. Valeu.
Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.